Hoje o nosso podcast vai trazer um assunto que está sendo bem veiculado aí pelo clube com relação à usina, né? A gente ouve tantas fake news a respeito desse assunto e um fala uma coisa, outro fala outro. Esse ano tem eleição no clube, então assim as fake news elas brotam em todas as partes do clube. Então, ninguém mais indicado para falar a respeito desse assunto do que o Danilo Davi, que está aqui como nosso convidado hoje. Obrigada por ter vindo, Danilo. Isso, é um prazer. O Danilo é da empresa Silicon, que fez a nossa usina, tá? E também a Jéssica Baggio, que é a presidente da nossa comissão de obras. Então, agora a gente vai discorrer, talvez, bater um papo descontraído a respeito da usina. A nossa usina, nós veiculamos na ocasião, passou por um processo de amadurecimento. Nós tínhamos até outubro de 2022, acredito eu, para a gente colocar esse projeto na Copel, para nós garantirmos a isenção tributária, né, Jéssica? A isenção tributária para essa usina. Nós conseguimos fazer esse cadastro do projeto, nós contratamos um engenheiro próprio para fazer só esse projeto, escolhendo os melhores materiais, as melhores placas, foi a SolarEdge e Canadian como módulos, né, como módulos, tá? Então, nós tomamos todo o cuidado para escolher o que tinha de melhor no mercado. E atender também a capacidade do nosso, como é o nome desse? Em relação ao limite estabelecido pela Copel, né? Para subestação de energia. Da nossa subestação. Esses termos técnicos eu não sou lá muito chegada. Mas, enfim, a gente fez todo o procedimento correto para garantir a isenção dessa tributação até 2045. Isso, tá? sim. E nós conseguimos fazer isso. Foi um trabalho árduo da comissão de obras para fazer a licitação, nós trabalhamos juntas no edital e tudo saiu direitinho, mas agora vamos tentar tirar as dúvidas dos nossos associados com relação à usina propriamente dita, porque aí dizem, põe um tiro no pé, que não está gerando nada, porque não sei o quê, muita fake news. Então vamos já esclarecer e eu pedi para você fazer uma análise, né, das nossas faturas e trazer algumas informações mais sólidas a respeito disso, Danilo, se pudesse... Claro, eu acho que antes, até contextualizando esse processo como um todo, falando desde o processo de concorrência, tudo que foi feito, quando a gente fala, o mercado fotovoltaico como um todo, quando a gente chama, o mercado de geração distribuída, ele é relativamente novo. Então, a gente está falando que no ano de 2022 foi instituída a primeira lei do setor, que foi a 14.300. E nessa lei 14.300, para todos os projetos que fossem homologados até dia 6 de janeiro de 2023, eles teriam uma isenção tributária até 2045, que é um pouco do que a presidente tinha falado, né? Então, a usina do clube teve essa característica. Então, se eu não me engano, vocês homologaram a usina junto à concessionária de energia em outubro de 2022. E a partir desse prazo da homologação, a gente tinha até 12 meses para tirar a usina do papel, colocar a usina em funcionamento para você ter direito a essa isenção tributária. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é legal falar é que vocês surfaram uma onda. Quando foi instituída a Lei 14.300, acho que muita gente ouviu falar sobre a taxação do sol, que era sobre, de fato, essa taxação referente ao que a gente chama de FIO B, que são os custos de operacionalização e manutenção do sistema de distribuição. E vocês tendo homologado esse projeto junto à concessionária antes de 2023, antes desse prazo de 6 de janeiro, fez com que vocês, cumprindo todos os prazos estabelecidos lá pela Copel, conseguissem que a usina de vocês funcionasse ainda de acordo com a lei antiga. Então, com as regras antigas que foram determinadas pela ANEEL. Então, a usina de vocês tem essa isenção tributária. Então, tudo isso que a gente ouviu muito na mídia falar sobre taxação solar, não se aplica na usina de vocês até 2045. Então, foi um processo que, do ponto de vista de momento, foi um momento muito bom para fazer. É diferente de projetos que a gente homologar a partir de agora, por exemplo, né? Em relação a como aconteceu o processo como um todo, a gente foi uma das empresas convidadas para participar do certame.
E a gente costuma, a Silicon, a gente tem 10 anos de história e a gente participou de vários processos, né? Não só privados quanto públicos também. Então, a gente tem certa familiaridade com processos licitatórios também. E foi a primeira vez que a gente viu um processo licitatório nesse nível de exigência, de qualidade no mercado privado. Porque normalmente no mercado privado, por você ter eu acho que a oportunidade de escolher o fornecedor que de fato te dá mais segurança que você quer, as empresas elas não costumam fazer um processo tão organizado com um edital, com algo nesse sentido. Porém, eu entendo que o mercado fotovoltaico também, por ser um mercado muito recente, às vezes você vai fazer 5, 6 cotações para entender qual que é o preço, qual que é o melhor equipamento, e vem um mar de propostas diferentes entre si que às vezes é muito difícil analisar. Então, eu acho que vocês conseguirem, ao fazer esse processo como um todo, como uma licitação, equalizando todas as demandas, eu acho que vocês conseguiram basicamente equalizar todas as propostas. Então, todas as empresas foram submetidas a apresentar exatamente a mesma coisa, os mesmos equipamentos, a mesmo tipo de tecnologia, a mesma potência. Então, acho que facilitou a comparação, imagino também. E um ponto que é legal que o edital ele estava, na nossa percepção, muito bem amarrado do ponto de vista de cobrança. A partir de agora, sabendo quais eram todas as cláusulas, a partir do momento que recebemos o edital, a gente sabia tudo que era previsto. Eu tinha que colocar uma tecnologia MLP, eu tinha que colocar módulos que são Tier 1, eu tinha que depois disso fazer 2 anos de manutenção previstas já em contrato, e para a gente deu uma segurança muito grande do ponto de vista de precificar isso. Porque isso são regras que são acordadas desde o início. Ó, é isso que eu preciso que você precifique isso. Então foi muito legal. Um parêntese no que você está colocando, é que a comissão de obras, né, que o nome correto é Comissão de Licitação e Obras, né, a gente usa o termo de licitação no clube, mas o clube não é obrigado a seguir as diretrizes da lei de licitações, porque a lei de licitações ela foi criada para o âmbito público, né? Então, realmente, o que você falou, na iniciativa privada, manda quem está lá sentado. Não, eu vou contratar você porque gostei, eu acho que é mais barato, ou então eu gostei de você. Então, só que para nós, na nossa gestão, a gente, embora não sendo obrigada a seguir a lei de licitações, a gente preferiu criar um processo licitatório com bases sólidas, tá? Pegando um pouco da lei de licitações, né? Não todo aquele formalismo, porque se a gente for seguir todo o formalismo da lei de licitações, leva 1 ano para fazer um projeto desse, né? Com estudo técnico preliminar, termo de referência, equipe de contratação, é muito burocrático. Mas a comissão de obras pegou as diretrizes, algumas diretrizes, né? Tipo envelopes lacrados, a relação dos documentos necessários, o que a gente esperava, o termo de referência bem sólido, né? Para que todas as empresas fizessem as cotações de acordo com aquilo ali, para a gente poder comparar laranja com laranja, nada de comparar laranja com pepino, né? Porque pepino a gente não queria. E para a gente foi muito bom, do ponto de vista, falando do outro lado da mesa, né? Para a gente foi muito bom esse processo, porque hoje eu tenho mais de 20 mil empresas de energia solar no Brasil, né? E muitas delas são empresas muito pequenas. Então, às vezes, quando a gente vai até um cliente apresentar nossa proposta de valor, como é um mercado novo e é um tema que é técnico, muitas vezes o cliente ele não consegue distinguir uma proposta da outra. O que é bom, o que não é bom, o que essa empresa está oferecendo de valor. Então, o fato da gente ter propostas equalizadas, a gente compete de fato em pé de igualdade. E aí a melhor proposta, de fato, vai ser analisada, se preencher todos os requisitos daquilo que está previsto, as melhores propostas vão ser selecionadas para ir mais a fundo em relação a isso. Então, para a gente foi muito bom, porque é difícil às vezes vender valor. É difícil a gente vender valor que um equipamento é melhor do que o outro. É difícil a gente vender valor que, cara, faz sentido num projeto como esse você usar uma equipe própria de instalação. A gente está falando de trabalho em alta tensão, em média tensão, a gente está falando de trabalho em altura. Então, ter tudo isso equalizado nos deu uma segurança muito grande. Nos poupou, na verdade, um papel de ter que vender esse valor. O valor já estava escrito ali, já estava determinado pelo projeto bem escrito, né? E eu não sei se todos os sócios do clube sabem como foi feito esse processo, mas eu lembro bem do dia que a gente veio aqui, a gente mais 14 empresas. Isso, a gente teve todo o cuidado de fazer a abertura dos envelopes com os representantes Juntos, das empresas, todas aqui na sala de reuniões, todos assinaram todas as propostas, para não haver nenhum equívoco, nada, a gente fez
uma listagem se as empresas que estavam participando tinham cumprido tudo que estava no edital, né? Checklist, E né? fez um Fizeram uma visita surpresa nas Fizeram, empresas selecionadas, técnica, então vocês não exato. sabem, mas a gente, um determinado dia, recebeu uma ligação às 9 da manhã, Danilo, estamos indo aí. Para entender se existia de fato uma estrutura, se existia de fato uma... A empresa de fato era uma empresa séria, então foi algo que a gente... Eu acho que até internamente a gente fala que, apesar de 10 anos de história que a gente tem trabalhando com tecnologia sustentável, com eficiência energética, foi um marco para a nossa unidade de negócio do solar, porque nos submeteu a outro nível de exigência, né? Então, desde a gente tem que estar preparado sempre para receber um cliente quando ele quiser vir aqui para entender como que é a nossa estrutura. A gente precisa, de fato, nos preparar para entregar tudo o memorial descritivo antes, eventualmente, de participar de alguns processos. E isso nos fez amadurecer internamente também. Então, tem alguns processos que a gente implementou lá por causa desse processo e esse edital do clube que seguem até hoje. E hoje nos dão uma maturidade muito maior processual, então foi bem importante para a gente ficou muito feliz também ao ser a empresa selecionada, que também nos mostrou muitas coisas, né? A gente de fato é competitivo, a gente de fato tem uma proposta de valor muito boa, a gente de fato tem uma estrutura, e eu acho que esses marcos, a gente tem alguns grandes marcos na empresa, e certamente a usina do clube foi um desses. Eu não falo nem pelo tamanho da usina, não falo nem pela a exigência técnica do processo como um todo, mas eu acho que pela exigência processual ao longo do processo de decisão. Então, eu acho que isso nos amadureceu internamente também e foi bem importante para a gente. Antes mesmo da licitação, é importante a gente dizer que quem trouxe a ideia da usina fotovoltaica para nós, enquanto diretoria, foi o nosso secretário de Meio Ambiente, o Cirino, tá? Que ele disse, Nádia, vamos fazer o Cirino, eu acho que a maioria dos nossos associados conhece, ele tem pós-doutorado em meio ambiente, tá? Então, em recursos naturais, e ele veio com a ideia, eu falei, puxa vida, mas aonde? Aí pensamos no telhado do ginásio aqui, no telhado do ginásio 2, em vários locais, né? Chamaram a comissão de obras para fazer as análises das estruturas, fizemos laudos técnicos para ver qual seria a estrutura que comportaria, se a gente precisasse fazer um reforço estrutural, né? Então, teve toda essa análise também. E ainda, ele me veio, sem brincadeira, porque ele foi buscar orçamentos, né? Eu acho que ele trouxe uns 8 orçamentos de 8 empresas, tá lembrada? Mas assim, você olhava aquilo, meu Deus, o que é isso? Um era uma coisa, outra era outra coisa. Cada um estava orçando ou propondo uma tecnologia diferente uma da outra para o mesmo objeto, sabe? Eu falei, Cirino, você tem condições de analisar isso aqui para saber qual delas é a melhor para nós, né? Ele disse, não, aí a gente vai ter que chamar um engenheiro eletricista para ver isso. Eu falei, então, por que não, em vez deles nos darem os projetos deles e nós ficarmos engessados no que eles estão propondo de tecnologia, cada uma propõe a sua, por que não a gente contratar um engenheiro eletricista para que ele desenvolva o melhor projeto para o clube? E aí a gente contrata uma empresa para executar esse projeto. Aí ele falou, realmente, aí levamos para a diretoria aprovou a ideia e tal, e assim surgiu a licitação, né? E deu tudo certo, felizmente, né? Que legal. Fizemos uma mesa com vários integrantes, todos leram todas as propostas, cada um tinha o seu checklist, se estava atendendo. Então, não fui eu, Jéssica, Nádia, sozinha. Não, a gente encheu essa mesa de voluntários, abrimos todos os papéis, tudo, lemos tudinho, pontinho por pontinho, analisamos bem e selecionamos, então, 3 empresas. Mas agora, né, a dúvida que existe é, a usina está gerando? Tá gerando. Que não quer calar. Tá gerando. Eu acho que a gente precisa, eu acho que é legal. Isso é um tema complexo mesmo, gera dúvida. Aí você vai do nível desde a usina pequena, a usina maior, a gente sempre tem essas dúvidas, né? A partir do momento que a gente colocou em funcionamento. Como que eu faço para saber se está gerando, se não está gerando? Como que... Eu acho que o primeiro ponto é a gente colocar, sim, ela está gerando aquilo que foi previsto. Eu acho que essa é a primeira grande notícia, né? E a boa notícia, né? E isso está aberto.
A princípio, a gente hoje consegue, através de sistemas de monitoramento que são específicos da própria tecnologia da usina, do próprio inversor, que no caso a gente usou a SolarEdge aqui, é possível ver o quanto quilowatt-hora está gerando por mês ou por período. Então, uma coisa legal até da tecnologia que vocês usaram, que a gente chama de tecnologia MLP, é que, entre outras coisas, ela traz granularidade de informação. Então, se você quiser saber o quanto cada um dos 632 módulos está gerando em cada momento, em cada dia, em cada minuto, é possível saber. Essa tecnologia nos dá essa possibilidade de ter esse nível de granularidade. Então, se alguém tiver uma dúvida, putz, como que está gerando? Está gerando? Será que todos os módulos estão funcionando? Não estão? A tecnologia MLP e o inversor SolarEdge nos permite isso. Então, acho que esse é um ponto super positivo quando a gente viu, inclusive o edital, muito legal ver, putz, que legal que eles estão fazendo com o SolarEdge. Especificamente, a gente está falando de um telhado, que é o telhado um dos telhados utilizados, que é o telhado da Quadrant Society. Ele é um telhado albaolado, é um telhado que tem diferentes níveis de sombreamento ao longo do dia. Então, uma tecnologia dessa, além de tudo, otimiza ainda a geração. Então, sim, o sistema ele está gerando. A gente deu uma olhada até ao fazer, a partir do momento que a gente foi a empresa selecionada, a gente também teve acesso às faturas de energia do clube, começou a olhar qual que era esse consumo de energia antes da usina para a gente falar, vamos ter um antes e um depois, para entender. Então, acho que a usina foi uma usina que, falando de potência nominal, né, uma usina de 347 kW-pico, é uma usina que não foi feita e não foi concebida e o projeto não foi feito para atender 100% da demanda do clube. Então, é uma usina que atende parcialmente a demanda do clube. E aí, dentre as limitações, ao conversar com o engenheiro responsável, ao conversar com a comissão do clube, qual que era o grande ponto? Hoje, existe uma limitação na concessionária que, se você for fazer uma usina fotovoltaica que tenha mais de 300 kW de potência de inversor, você vai ter que ter um investimento substancial na subestação, na cabine primária de rebaixamento de tensão. Então, você vai ter que ter uma cabine primária específica para a usina fotovoltaica, o que pode fazer com que seu investimento aumente na casa de 150, 200, 250 mil reais, fora o custo da usina. Então, optou-se na época, conversando com o engenheiro, optou-se na época, pelo que eu entendi entre vocês, de fazer o seguinte, então vamos manter dentro desses 300, dessa limitação existente, já considerando a usina fotovoltaica que vocês tinham previamente aqui, para que a gente não precise fazer esse investimento adicional numa nova infraestrutura de cabine primária, de subestação de energia, né? Então, por isso, a usina fotovoltaica também, ela hoje é uma usina parcial. Então, se eventualmente algum dos sócios tem dúvida, mas não era para ter zerado nossa fatura de energia, não era para ter baixado para 5 mil reais nossa fatura de energia, não, o projeto não foi concebido para isso. Para você fazer um projeto de uma usina fotovoltaica para atender os 50 mil reais que o clube gastava até então, teria que ser uma usina ainda maior. Então, o projeto hoje, ele gera cerca de 20 mil reais de economia no clube. É claro que isso varia, eu acho que é importante também falar, uma usina fotovoltaica, o principal insumo de geração é o sol, é a quantidade de sol. Então, o que a gente está falando? Calor. Não é o calor, inclusive... Aí o pessoal fala, mas o mês teve um calor intenso que teve, mas gente, tinha nuvem. Não, inclusive, presidente, essa questão do calor, muitas vezes, a depender se for um calor excessivo, é prejudicial, porque aumenta as perdas por sobreaquecimento dos módulos. Então, o cenário ideal é a gente ter um dia de inverno ensolarado. Inverno, não falo de inverno porque no inverno a gente tem menos horas de sol ao longo do dia do que no verão. No verão o sol nasce mais cedo e ele se põe mais tarde, então eu tenho mais horas de sol, o que consequentemente faz com que eu gere mais energia. Mas quando a gente faz um projeto fotovoltaico e faz um dimensionamento, a gente considera todas essas sazonalidades, né? Então o projeto que o clube colocou dentro do edital já considerava qual que vai ser, dentro dessa limitação existente para a gente não precisar fazer um investimento adicional em infraestrutura, qual que é a usina máxima que a gente consegue colocar aqui. E esse projeto considerou isso. Então hoje, considerando, se a gente pegar as faturas de 2022, a gente olha as faturas do clube, o clube gastava 51, 52 mil reais, 53 mil. No pico, então quando a gente fala, por exemplo, no inverno, onde eu preciso aquecer mais as piscinas, onde eu preciso, ou eventualmente em verões muito extremos, onde eu tenho mais consumo de ar-condicionado. Então tem alguns ofensores que fazem com que você gaste mais em alguns períodos e gaste menos em outros. Então, basicamente, o projeto considerou isso e hoje a usina, teve meses antes da usina fotovoltaica que vocês gastavam 60 mil reais de fatura de energia. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2021, 2022, a gente teve o que a gente chamou de crise hídrica.
que foi criada uma nova cor de bandeira. Antes a gente tinha a bandeira amarela, a bandeira verde, amarela e a vermelha P1 e P2. Durante a crise hídrica que durou de outubro de 21 até abril de 2022, se eu não me engano, criou-se a bandeira preta. E essa bandeira preta fez com que a fatura de energia subisse 30% da noite para o dia. Então, para quem gastava 50 mil, começou a gastar 60, 65 mil da noite para o dia, sem poder se defender disso. A gente acaba ficando refém desses aumentos, não tem muito o que fazer, né? Então... hoje, a gente olha nesses últimos... A usina está funcionando cerca de 6, 7 meses já. Gerou uma economia total de cerca de R$125 mil até hoje, né? Da data que eu peguei do histórico para trazer aqui para vocês. A gente teve, no primeiro mês de funcionamento da usina, foi em outubro do ano passado, foi o mês mais chuvoso da história de Curitiba, desde quando começou a essa medição. Então a gente parecia que, nossa, a usina não está gerando, o que está acontecendo? Mas não, eu acho que é importante deixar muito claro que quando a gente faz esse tipo de dimensionamento, a gente considera décadas, dados históricos de décadas, dados meteorológicos. Só que o ano passado foi um ano atípico. Então a gente teve um ano que teve 10% mais chuvas e 10% menos radiação solar em média do que o histórico dos últimos 20 anos. Então outubro foi um mês que mostrou muito isso pra gente, né? Logo no primeiro mês de funcionamento da usina, a usina gerou menos do que estava previsto. E isso pode acontecer, porque a gente depende de fatores exógenos e naturais, né? Agora, desde novembro que a gente começou a ter um cenário muito mais previsível e baseado naquilo que a gente via historicamente, a usina performou super bem. Então, por exemplo, em janeiro ela gerou uma economia de R$27 mil. E em média está gerando uma economia de cerca de R$20 mil, 19, R$20 mil por mês. Então, a fatura de energia que estava em média lá em R$52 mil nos últimos 6 meses antes da implementação da usina, hoje está na casa de R$33, R$32 mil. É basicamente esse o resultado que a usina tem gerado desde o início do seu funcionamento. Considerando que eu andei olhando também as faturas e o nosso consumo aumentou. A gente está gastando mais energia, tá? Tem vários fatores, né? Muitas atividades esportivas à noite, tem a própria sauna. Eventos culturais, vocês têm feito bastante, né? Que consomem bastante energia, né? Mas o principal é que o que eu lembro que você falou é que o valor produzido, da energia produzida, ele seria suficiente para cobrir a nossa energia, o nosso consumo fora de ponta. E ele cobre. Eu andei analisando, ele cobre todo o consumo fora de ponta e ainda sobra um resíduo para bater na ponta, né? Então... diferentemente de uma indústria, a gente atende bastante indústria, e normalmente a indústria, especialmente as indústrias que elas atuam no horário comercial, das 8 às 18, eles fogem desse custo do horário de ponta, né? Porque normalmente eles estão trabalhando durante o dia é o momento que também a usina está gerando energia ali. Vocês têm uma característica muito diferente, porque o horário das 18 às 21, é um horário que a gente chama de horário de ponta, é o horário onde a tarifa de energia é cerca de 4 vezes mais cara do que no horário fora de ponta. E vocês têm essa especificidade, que é um horário nobre de vocês. É um horário de ponta para nós também. É um horário de ponta para vocês, que eu imagino que é quando o trabalhador está saindo do seu trabalho e vindo para cá, é quando os filhos estão saindo, que estudam à tarde, por exemplo, estão saindo da escola para fazer o seu futebol aqui, para fazer o punhobol, qualquer outra modalidade esportiva. Então vocês têm um consumo muito representativo nesse horário de ponta também. Mas eu gosto de falar o seguinte, as pessoas, elas muitas vezes... elas acabam decorando números, né? Fala, a usina está gerando então R$20 mil de economia, R$20 mil de economia. Eu gosto de falar que a nossa promessa sempre quando a gente faz uma usina é em quilowatt-hora. Por quê? Pode acontecer uma série de coisas, né? O que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia? Cortou-se o ICMS da tarifa, a tarifa ficou mais barata. Então, vamos supor que fosse naquele momento, aqueles 20 mil de economia iam diminuir em economia absoluta. Por quê? Porque a tarifa estava mais barata. Mas o que acontece historicamente? Isso que é o legal do clube. Esses R$20 mil agora... O que acontece normalmente com a tarifa de energia, ano após ano? Ela aumenta. Então, ano passado, todo mês de julho, a Copel, com a aprovação da ANEEL, dá um reajuste tarifário na tarifa de energia. Então, esses 20 mil de economia hoje, se eventualmente o ano passado, a Copel reajustou 10,5% na tarifa de energia. Se esse aumento acontecer de novo em julho desse ano, esses 20 mil de economia, eles vão representar no ano que vem R$22 mil de economia. Com a mesma geração. Por quê? Porque eu estou falando de quilowatt-hora. A usina está gerando em quilowatt-hora. Se a tarifa ficando cada vez mais cara, a economia vai ficando cada vez maior.
Então, estou falando que se reajustar 10% de novo, esses 20 mil de economia que a gente fala hoje, no ano que vem, após o reajuste, vai ser 22 mil. No outro ano, vai ser 24 mil. E aí 26 mil, 30 mil. Então, vocês também aumentam o grau de independência energética. Até porque choveu ou não choveu, fez sol, vocês também estão resguardados desses grandes aumentos. Então, tem bandeira tarifária, vocês não são impactados na parcela que a usina fotovoltaica está gerando ali. Então, vocês ficam muito menos refém desses aumentos constantes que a gente sabe que acontece. Então, acho que isso é um outro ponto e um outro aspecto positivo de um cenário de você gerar a tua própria energia. Você fica independente energeticamente. E aí eu estou falando de usina fotovoltaica, estou falando de eólica, de nuclear, seja qual for. Você está independente ou mais independente energeticamente do que antes. Uhum. O principal para nós também é que a gente está gerando uma energia limpa, né? Sem uso de óleo, né, de que diesel. foi outro estudo que fizemos, que fomos, né? A gente não partiu de cara para a usina fotovoltaica, sabe? A gente pensou no gerador, nós temos defensores no clube dos geradores, tá? Mas aí foge muito do que a gente imagina para o clube como ecologicamente correto, sabe? A gente percebe aí o que tem acontecido, não só agora no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro, né? O que os impactos no meio ambiente têm provocado, né? Então, seria um contrassenso a gente remar para trás. A gente tem que buscar, sim, o cuidado com o meio ambiente, né? E essa foi a nossa proposta desde o início da gestão, né? E a gente vai seguir nela, né? Até as próximas gestões podem ter outras ideias. A nossa gestão tem essa ideia, o cuidado com o meio ambiente. E sabe o que eu acho legal, presidente? É muito legal vocês terem essa conscientização. A gente vive isso também na Silicon, né? A gente trabalha com soluções de iluminação em LED, que gastam mais eficientes, gastam menos, geração de energia renovável, a gente está olhando para hidrogênio verde, a gente está olhando para outras ferramentas também para ajudar dentro desse movimento como um todo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Danilo, mas financeiramente, putz, é um investimento alto, vale a pena? Quais são os grandes benefícios da usina, né? Eu acho que o benefício que todo mundo sabe é a redução de custo fixo. Você faz um investimento, você diminui a fatura de energia, é um investimento que se paga em 4, 5 anos e é uma usina que dura 25. Então, depois desse payback, é geração de caixa na veia. Mas tem outros pontos que são fundamentais também, além da redução do custo fixo. A gente está falando de, aí um aspecto, eu sei que aqui não é um imóvel comercial e vocês não têm por desejo vender esse imóvel, não é a ideia. Mas você tem uma valorização de imóvel instantânea, a partir do momento que você tem uma usina fotovoltaica que gera energia e traz uma independência energética para cá também. Tem o fato da independência energética de fato. Parou de chover, teve bandeira tarifária, vocês ficam muito mais resguardados em relação a isso por conta dessa independência. E tem um aspecto que é um pouco sobre essa sustentabilidade. O que eu vi no clube? Eu não conheci o clube antes de vir até aqui. Até comentei com a Jéssica, toda vez que eu venho aqui tá sol. Parece que tá sol, tá bonito, tá bem cuidado, né? Independentemente de ter obra ou não. E aí eu vejo de fora, não como sócio, mas como alguém que teve no dia a dia do clube por um tempo, o zelo que vocês têm por esse ambiente. E tem uma coisa que eu lembro que na primeira reunião que a gente fez de kickoff, se eu não me engano foi a comissão de obras, e a Rafa falou, Danilo, o que vocês vão fazer com os andaimes? Porque aqui, não sei se vocês sabem, mas tem crianças o tempo inteiro. Então é diferente das obras industriais com as quais você normalmente lida. E a gente naquele momento percebeu, aqui vocês cuidam, acho que do bem mais precioso das famílias, que são os filhos, basicamente, né? Então, uma das coisas de sustentabilidade tem uma questão de agregar valor à marca do clube, essas iniciativas, e tem uma questão didática, eu acho que muito importante também, que mensagem vocês vão passar para essas crianças que estão aqui, né? De sustentabilidade, de futuro, de pensar de fato no planeta, de um consumo mais consciente, e até por isso também, um dos compromissos que a gente teve com a presidente, com a Jéssica também, era de conseguir algum selo ambiental para capitalizar essa imagem. Então a gente, agora no mês de maio, se tudo correr bem, o governo do estado do Paraná, não sei se todos sabem, mas o governo do estado do Paraná agora também tem o que a gente chama de selo clima, que é um selo que ele premia e ele reconhece as iniciativas e ações de grandes empresas aqui do Paraná e grandes instituições também,
em relação à sustentabilidade. Então você pode ser ranqueado em 4 tipos de rankings, A, B, C e D, e iniciativas, não só essas, mas como, por exemplo, a implementação de uma fonte de geração renovável, conta muito dentro desse critério. Então, junto com o clube, a gente imagina também poder fazer um inventário de emissões, então a gente consegue capitalizar outras ações, não só a ação de implementação da usina fotovoltaica, mas também a ação de, eventualmente, recolhimento de água de chuva, campanhas educacionais que vocês, porventura, façam aqui, e a gente consegue capitalizar tudo isso para formalizar na forma de um selo e reconhecimento com a chancela do Estado do Paraná, que o Clube Duque de Caxias pensa nisso, que o Clube Duque de Caxias faz iniciativas nisso. E agora, a partir disso, geram outras lições de casa. Se, por exemplo, eventualmente, num primeiro selo, a gente conseguir um selo C aqui para o clube, putz, o que a gente precisa fazer para ir para um B, para ir para um ranqueamento A? E aí começa a materializar muito mais fácil para essa gestão e para futuras outras gestões também, o que precisa fazer para vocês atingirem um selo de excelência em sustentabilidade também. E eu tenho certeza que isso vai ser... só vai trazer benefícios para vocês. Não vai trazer nenhum prejuízo. Eu duvido que tenha alguém que olhe e fala, nossa, mas isso é besteira. Pelo amor de Deus, não vamos investir em energia renovável. Não vamos pensar no planeta. Não é isso. Eu sei que muitas vezes esse discurso ele fica romântico, mas de fato... eu acho que é uma mensagem. A gente fala, quando a gente trata de crianças, quando a gente trata de educação, a mensagem que a gente passa é muito importante. Então é importante ser coerente também nas ações que a gente faz. E tenho certeza que o selo e esse momento, não só a usina, a gente fica muito feliz da usina também ser uma ferramenta para isso, mas outras iniciativas que eu sei que vocês fazem aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir capitalizar e mostrar para o sócio, e mostrar, olha o que a gente tem feito, é nisso que a gente tem investido, é nisso que a gente acredita. E eu acho que essa mensagem é legal também para mostrar para todo mundo, além da usina, não só sobre a usina, né? Mas... Com certeza. Olha, Danilo, eu fiquei, assim, muito feliz em você ter aceito o nosso convite. Eu agradeço também a Jéssica. Eu sei que vocês, o horário de trabalho, para a gente se dedicar ao clube é difícil, né? Arranjar uns minutos. Mas, então, por isso eu reconheço muito o esforço de vocês. Agradeço imensamente. E peço que os nossos associados, se ainda restou alguma dúvida diante de tudo que você expôs, né? Que nos procurem, mas procurem diretamente a diretoria. Não vão atrás de conversinha de WhatsApp ou fulaninho que soltou uma coisinha e saiu, entende? Procurem, acompanhem a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube para ver os outros episódios, né? São informações mais complexas que realmente não dá para a gente colocar simplesmente num comunicado. Tem interpretações e interpretações, né? Então, a gente conversando, eu acho que fica mais fácil e a coisa sai mais transparente e mais explicadinha, tá certo? Certamente. Deixa eu falar o último dado que eu quero falar para vocês, só para o pessoal falar, vale a pena, Danilo? Vale a pena o investimento que a gente fez? De novo, né? A gente está falando de uma usina que ela vai durar 25 anos, de 25 a 30 anos. Não quer dizer que em 25 anos a usina vai ser imprestável. Longe disso, né? A gente tem um índice de depreciação que no ano 25 essa usina tem que estar gerando 85% ainda do que ela gerava no ano zero. Então o índice de depreciação é muito baixo. É claro que depende de manutenção, depende de limpeza, depende de uma série de coisas. Mas um dos números legais aqui, a gente com a estimativa que a gente tinha feito, considerando uma tarifa de reajuste energético de 6%, que é muito conservadora, perto do que a gente teve, por exemplo, ano passado, vai gerar em caixa, de fato, em economia para o clube, cerca de 3 milhões em 10 anos e pode gerar cerca de 10 milhões em 25 anos. Então, é claro que isso depende de uma série de variáveis, é um exercício de futurologia, entender quanto que vai reajustar a tarifa, como que vai chover, como que não vai chover. Mas é algo que vai gerar caixa, eu tenho certeza que esse caixa que vai ser gerado vai poder... possibilitar vários outros investimentos, seja em infraestrutura que dói para o sócio, seja eventualmente em, eu queria uma nova quadra de tênis, eu queria uma nova quadra de areia, eu queria um investimento em mais eventos, e eu tenho certeza que essa geração de caixa também vai possibilitar vocês fazerem outras coisas. Então a economia também é isso, é expandir um pouco do horizonte, né? É a gente conseguir ver além daquilo que a gente tem de realidade hoje. Então, em vez de colocar e jogar todo esse dinheiro para a concessionária, em vez de gastar e achar que esse é um custo que eu não tenho o que fazer com ele, não tem. Tem como otimizar, gerar caixa e poder investir em outras coisas. Então, é um dos grandes benefícios da usina. E agradeço o convite. Muito legal participar também. Muito obrigada, Danilo. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Obrigada a todos. É isso. Tchau, tchau. Tchau.